A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical do Programa de Educação Cristã Continuada. As nossas lições, elas têm um suporte de dinâmicas. Nós trabalhamos com um suporte de dinâmicas para que as nossas lições sejam melhor entendidas, melhor explicadas, o entendimento dos alunos seja mais amplo. E nós temos duas bases, duas pessoas que nos ajudam. Temos o irmão Roberto de Alagoas, com o canal Ensinador Cristão. E temos também a irmã Kátia, aqui mesmo de Belém. Ela tem contribuído com a gente com dinâmicas, com atividades que são importantíssimas para facilitar o entendimento das lições, dos assuntos da Escola Bíblica Dominical, das nossas lições. Então, tanto o irmão Roberto de Alagoas, do canal Ensinador Cristão, quanto a irmã Kátia, nós indicamos, são conteúdos bons e que têm ajudado bastante muitas pessoas ao melhor entendimento e melhor explicação dos conteúdos da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje, a lição 12, é uma lição que vai falar acerca do julgamento, morte e sepultamento de Jesus. Nós também temos o nosso texto áureo que está em Lucas capítulo 23, versículo 35. Diz assim: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. A nossa verdade prática diz assim: por amor, Jesus sofreu morte cruel para que tivéssemos vida abundante. A nossa lição, a lição de número 12, ela traz 3 objetivos. E o primeiro objetivo é declarar que a salvação nos foi concedida pela graça. O segundo objetivo é que o sacrifício de Jesus foi completo e santo. Esse é o segundo objetivo. E o terceiro objetivo é declarar que a salvação não é mérito de obras humanas. O primeiro tópico vai tratar sobre o Filho do Homem nos tribunais. O primeiro subtópico diz, o Tribunal de Pilatos. Lucas capítulo 23, versículo 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Que assembleia? Aqui nós vamos para o contexto, e o contexto é de que era na quinta-feira, Jesus Cristo tinha celebrado a Páscoa na quinta-feira de acordo com a tradição. Tinha instituído também a ceia, que nós chamamos de Santa Ceia, e agora tinha se dirigido ao Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras, ele deixou os discípulos para orar, subiu um pouco mais e foi orar também, e a sua oração nós já conhecemos: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for o caso, faça-se a tua vontade. E a oração era de forma intensa. E agora Jesus foi preso, depois desses 3 períodos de oração, ele foi preso e ele estava sendo julgado, foi levado para os religiosos, para onde estava o sumo sacerdote, e lá sendo julgado, um julgamento religioso, como já disse, de acordo com o pensamento dos judeus. E ele foi julgado e condenado por blasfêmia, porque ele dizia que era filho de Deus e que ele era Deus. E isso não podia acontecer, que ele era filho de Deus, e isso estava fora de questão no ponto de vista deles. Depois ele é julgado pelo tribunal romano, porque ele se dizia o rei dos judeus, e o rei dos judeus era César, rei de todo o Império Romano, inclusive dos judeus que no momento estavam sob o Império Romano. Então, esse é o contexto em que o versículo está situado, o Tribunal de Pilatos. E nesse Tribunal de Pilatos, o que acontece? Cristo, como já disse, ele foi condenado por Roma, porque ele dizia que era o rei dos judeus, ele era acusado de dizer que era o rei dos judeus, então isso não poderia acontecer, acabei de falar, tá? Ele também foi condenado pelo Estado romano, mesmo de maneira forçada. Por quê? Porque o próprio Pilatos, e teve um certo bate e volta entre Pilatos e Herodes, acabou ficando com Pilatos a decisão final. O Pilatos diz pelo menos 3 vezes que ele não encontra erro em Jesus, que ele vê Jesus como inocente. Por 3 vezes ele diz que ele não vê nada que o tire da condição de inocente, portanto ele é inocente. Mas ele tinha que dar uma resposta, ele tinha que dizer alguma coisa para as pessoas, para
os acusadores, e os acusadores tinham um certo controle religioso sobre a população, e isso era bom para os romanos, porque não tinha problema, não tinha nada de ação do exército, porque estava em momento de paz, e isso, ou relativo à paz, e isso era o que importava. Então, a conveniência aqui acaba sendo mais importante que a convicção. Como assim? A convicção de Pilatos era de que Cristo era inocente. Ele não era realmente aquilo que acusavam ele de ser. Mas a conveniência é que ele deveria ser julgado e condenado, porque aquelas pessoas queriam que ele fosse condenado, porque ele estava inquietando ali aquele grupo religioso, aquelas pessoas. Mas eu quero chamar a sua atenção, professor, e você, professor, deve levar o seu aluno a refletir sobre o plano de salvação. Por quê? Enquanto o seu aluno não entender o plano de salvação, ele não vai poder valorizar o sacrifício da cruz, ele não vai poder valorizar a cruz não vai ter importância para ele, ou a importância minimamente que deveria ter. Por quê? Porque ele não sabe qual é a finalidade, por quê, o para quê, por que tudo aquilo aconteceu, sabe que alguém morreu, mas com que finalidade exatamente? Então é importante que o aluno entenda, e também, obviamente, o professor precisa entender isso aí para poder falar ao aluno. É importante que o aluno entenda a importância do plano de salvação. Entenda sobre o plano de salvação. A gente indo mais à frente, a gente vai perceber que os religiosos entregaram Jesus, porque não era conveniente Jesus estar ali, ele estava atrapalhando algumas coisas, mudando algumas coisas que não deveriam ser mudadas. Os religiosos, aqueles ligados à religião e que não entendiam ou que não queriam entender sobre o reino de Deus. Tinha algumas pessoas que já entendiam, que já tinham uma percepção mínima, mas tinham. E a gente pode citar o próprio Nicodemos, que foi tentar desenrolar esse negócio na cabeça dele, que ele queria entender melhor. O próprio José de Arimateia tinha algum entendimento já, mesmo pouco entendimento, mas tinha. E mais algumas pessoas. Mas das lideranças religiosas, a maior parte, a grande maioria, eles não queriam aceitar isso, porque eles estavam diretamente ligados a um pensamento fechado religioso, e claro, por outras situações também que inquietavam, tiravam eles de uma região boa, de um conforto, de um relativo conforto, e isso com isso acabavam sendo confrontados, eles não queriam isso. Então eles entregam Jesus, e os soldados pregaram Jesus porque eram cruéis mesmo, tá? O Atos vai dizer, o Lucas vai dizer lá em Atos que vocês pregaram Jesus, vocês mataram ele. Em Atos 2:23 a gente vai observar também que essa citação que eu falei de que nós matamos Jesus. Atos 2:23 diz: nós levamos Jesus ao tribunal por meio dos nossos pecados. As nossas práticas acabaram culminando com a morte de Jesus. Ele viu que nós estávamos sem saída e ele se entregou no nosso lugar. Ele se entregou. Portanto, não foi a força do chicote dos romanos que matou ele, exatamente isso não. Que não foi as lanças, não foi os paus, as madeiras, as ferramentas, as armas que os soldados levaram para prender Jesus lá no Monte das Oliveiras. Não foi exatamente isso não, isso contribuiu, isso estava dentro do plano de Deus, fazia parte do processo, mas ele se entregou, ele se deixou levar porque ele sabia por que ele tinha vindo para cá. Mas, indo mais adiante, o tribunal de Herodes. O tribunal de Herodes foi basicamente a mesma coisa que o tribunal de Pilatos. Herodes, ele queria conhecer Jesus há muito tempo, o texto diz, porque ele achava que Jesus poderia ser o divisor de águas para ele, poderia ser, vamos dizer assim, a coisa importante que iria dar uma virada, iria colocar ele em destaque, colocar Herodes em destaque. Mas não, Cristo não responde às perguntas de Herodes. Herodes não observa, não acha em Jesus aquilo que ele queria achar, que ele pensava que iria achar. E ele manda de volta para Pilatos. Mas o nosso segundo subtópico fala o tribunal de Herodes e diz assim, Lucas capítulo 23, versículo 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo,
por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. Olha como ele é simplesmente um interesseiro, queria ver o que Jesus podia fazer. Talvez pegar Jesus para ser uma espécie de bobo da corte, uma coisa assim, para alegrar ali na situação, ou para tirar algum proveito acerca na sua convivência com o próprio Cristo. Só que isso não acontece. Jesus não atende às necessidades, intencionalmente ele não atende os desejos de Herodes, e ele é enviado de volta a Pilatos. Nessa terceira tentativa, que ele digamos assim, o martelo é batido e Jesus caminha para o Gólgota, e ele começa a passar pelo sofrimento de forma mais incisiva, sofrimento que deveria passar no meu lugar. E aqui eu quero destacar um ponto que considero bastante interessante. Jesus Cristo estava sabendo, quando ele ora lá no Monte das Oliveiras, quando ele vai para ali, para aquele lugar que foi de dor, de sofrimento, que ele roga ao Pai, que o anjo vem confortar ele, que ele chora, que ele começa a suar sangue. Quando ele estava ali, ele sabia. Ele dizia: minha alma está angustiada, profundamente amargurada até a morte. A situação não está fácil, Pedro. Está difícil para mim. Eu vou morrer, eu vou passar pela mão dos homens, eu vou ser crucificado. Vai se cumprir o que deve se cumprir, vai acontecer o que deve acontecer. Mas Jesus Cristo estava suando sangue, estava orando intensamente, não com medo do sofrimento que ia ser infligido pelos romanos a ele. Mas por quê? Porque ele iria tomar a própria palavra de Deus diz, o cálice da ira de Deus. Ele diz: se possível, passa de mim este cálice. O cálice da ira de Deus, que era para nós, que era para mim. Porque quem eu era? Quem o seu aluno era? Quem nós éramos? Quem você era? Qual era a situação do homem? Romanos capítulo 1, a partir do versículo 29, vai dizer exatamente quem nós éramos. Mas se você quiser ler a partir do versículo 20, já vai dizer muito, vai explicar muita coisa. Mas indo diretamente, Romanos 1, 29 ao 32, vai dizer quem nós éramos. Exatamente quem nós éramos. E quando chegamos lá em Efésios capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, vai dizer como é que nós vivíamos. Então aquele cálice da ira era para nós tomarmos, mas Cristo iria no nosso lugar tomar aquele cálice. Miqueias, capítulo 7, versículo 19, vai dizer que Deus amassa, Deus esfarela os nossos pecados. Só que Jesus, quando está lá na oração intensa, ele pensa também em Isaías 53, 10. Ele considera Isaías 53, principalmente 53, 10, que diz: ao Senhor agradou moê-lo. O seu aluno precisa compreender isso a fundo, porque só assim ele vai poder compreender melhor acerca da cruz, valorizar a cruz, que tanta gente não valoriza, tanta gente desvaloriza, ou nem chega a valorizar por falta de compreensão. Mas a escola dominical está aqui também para isso. Ela existe para isso, para levar as pessoas à compreensão do que é o reino de Deus, do que é o sacrifício de Cristo na cruz. Muitas vezes, irmãos, nas nossas igrejas, as pessoas não compreendem o plano de salvação, e isso pode parecer uma coisa estranha que eu vou dizer, mas isso acontece. As pessoas às vezes não compreendem, muita gente não compreende o plano de salvação, porque muita gente não ouve acerca do plano de salvação, porque é uma coisa de certo modo pouco pregada. Indo com mais profundidade a coisa, é muito superficial. Então é preciso que nós entendamos, que o seu aluno entenda acerca do plano de salvação. Muitos crentes têm pena de Jesus, pena do sofrimento dele. Como ele sofreu, como os romanos foram cruéis, foram maus, maltrataram ele. Não, o caminho não é esse. O caminho não é ter pena de Jesus. Ele veio sabendo que ia passar por isso. E eu tenho que entender que ele passou por isso no meu lugar. Então eu não tenho que ter pena dele. Eu tenho que ser grato a ele. As pessoas têm pena dele, mas não são gratas a ele. Vamos agora ao nosso terceiro subtópico, que diz assim: a tentativa romana. Lucas capítulo 23, versículo 22. A referência bíblica diz assim: então pela terceira vez lhes perguntou, que mal fez este homem? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei.
esta era a proposta de Roma por meio de Pilatos, que era o administrador, era o governador, era o representante de Roma naquele território. Ele não via, como já disse antes, ele não via nada que deixasse a conduta, o comportamento de Jesus de forma agressiva, de forma que viesse vir contra Roma ou contra qualquer outro sistema de poder. Não, ele encontrava ali alguém que era justo, um homem inocente, e não conseguia enxergar o que as pessoas estavam dizendo que ele fazia, porque ele próprio conversou com o réu, com Cristo, e não achava isso. Então, como já falei antes, lá no início, no primeiro tópico, ele acabou condenando Jesus por uma questão de conveniência, condenando-o à morte por uma questão de conveniência, porque o que ele ia fazer para abrandar a tensão, para acalmar os ânimos dos acusadores, dos judeus, dos religiosos judeus, o que ele ia fazer ele disse assim: eu não vejo nenhum pecado nele, ou não vejo nenhuma infração nele, melhor dizendo, nenhuma infração contra o governo romano, mas eu vou castigar e vou soltar. Eu vou bater nele, mandar bater nele, castigá-lo e vou soltá-lo, porque eu não vejo nada de erro nele, nada de transgressão às leis romanas. Mas eles diziam que não era para fazer, que ele deveria ser morto. Tem 3 tópicos que o autor, que o comentarista põe aqui. Ele coloca, na verdade, 3 observações, 3 aspectos, ele chama de aspectos. Pilatos realizar até aquele instante uma investigação sobre 3 aspectos. Ele empreendeu uma investigação minuciosa para saber quem era Jesus, para conhecer sobre Jesus. Ele declarou solenemente a inocência de Jesus e ele prosseguiu num trâmite lícito em busca de mais informações. Ele procurou de todas as formas descobrir o que estava acontecendo, mas tudo que ele sabia, tudo que ele ouvia era que não tinha condição de condenar aquele homem. As informações que eram passadas e o que ele investigava não apontavam para erro em Cristo. Como já disse antes também, Cristo se deu, Cristo se deixou morrer. Ele disse: eu dou a minha vida, ninguém tira ela de mim, ninguém a toma de mim, eu dou a minha vida. Pilatos então sabia que Cristo era inocente, mas mesmo assim condena Jesus em um tribunal tendencioso, que agia por conveniência, não por convicção, porque a convicção de Pilatos era outra, era de que ele era inocente, mas a conveniência pedia isso, os religiosos pediam isso, e foi isso que ele exatamente fez, porque ele precisava dar uma satisfação, e ele não tinha condição, achava que não tinha condição de sustentar para que aquela posição dele de inocência de Cristo, porque poderia o povo ser insuflado e dar numa rebelião, um momento ruim, isso seria constrangedor para ele, teria que usar outros métodos, isso não era bom para o momento, já que estava na época, na semana da Páscoa, era na quinta, era sexta-feira, era a Páscoa, então não era conveniente fazer isso. E quando Pilatos propõe soltar Jesus ou Barrabás, que ele coloca os 2 diante do povo, lembrando que o povo estava sendo trabalhado, manipulado pelos líderes religiosos, e o povo era levado a falar, a pensar aquilo que as lideranças queriam que o povo pensasse. Portanto, a liderança manipulava o povo, o que não é diferente de agora, de muitas lideranças. Então o povo ia e levantava a bandeira da liderança religiosa, e dizia que também queria que ele fosse crucificado. Pilatos coloca 2 opções: Barrabás, que era um homicida, um assassino, alguém que estava preso, como dizemos hoje, de alta periculosidade, e Jesus Cristo. E as pessoas dizem simplesmente: solta Barrabás, prende, crucifica Cristo. Essa foi a escolha das pessoas. Isso foi o que as pessoas escolheram. E de certa forma, isso é o que as pessoas escolhem hoje. As pessoas não escolhem o Cristo autêntico, verdadeiro, aquele Cristo que é o Salvador. Eles não veem salvação, eles não estão procurando salvação de verdade. Muitos não estão procurando isso. Estão procurando qualquer outra coisa, seus próprios interesses. E pela manipulação de muitas lideranças religiosas, acabam pedindo o pior
mesmo sabendo que é o pior, mas no momento eles não enxergam como sendo o pior. Eles preferem largar Cristo, que traz um evangelho sadio, um evangelho correto, saudável, para receber outro evangelho, não é nem para chamar de evangelho, para receber outras notícias, receber outras doutrinas, outros ensinos que levam para outras coisas, para outros interesses, mas não exatamente para o interesse da salvação, que é o que o evangelho autêntico traz, que é a salvação, religar o homem com Deus, refazer o contato do homem com Deus de maneira que o homem possa ser dito e achado e manifestado como filho de Deus. Porque as pessoas geralmente dizem, somos filhos de Deus, mas não é bem assim. Cristo coloca lá as condições para que sejamos irmãos dele, para que sejamos filhos de Deus. Fazer a vontade do Pai. Essa é a condição para fazer parte da família de Jesus. Fazer a vontade do Pai. É o que as pessoas escolhem hoje. Muita gente está dizendo, solta Barrabás, crucifica Cristo. É o que acontece hoje, não muito diferente daquela época. Agora, o Filho do Homem na cruz. E o nosso primeiro subtópico do segundo tópico vai tratar sobre o choro das filhas de Jerusalém, Lucas capítulo 23, versículo 28. A gente tem aqui uma passagem que é assim: porém Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus ia andando a caminho do Gólgota, do Monte Caveira, para ser crucificado, ia levando a cruz, e quando chegar ali, continua o pessoal chorando, mas antes já estavam chorando por ele pelo caminho. As pessoas que eram próximas dele, as Marias, as pessoas todas que estavam ali próximas dele, que tinham uma convivência com ele no dia a dia. E elas choravam. E ele se vira para elas e diz, não chorem por mim, filhas de Jerusalém, chorem por vocês e por vossos filhos. Aqui ele está falando claramente, fazendo uma referência ao que iria acontecer cerca de 35, 40 anos depois, com a invasão de Jerusalém pelo general Tito, no ano 70. Ele ia destroçar Jerusalém, incendiar o templo e cumprimento da palavra que dizia que não ficaria pedra sobre pedra. Tudo seria derribado. E ele diz mais, quem estiver em tal lugar, não venha. Quem estiver no monte trabalhando, não venha para cá. Quem estiver, seja lá onde estiver, não se direcione para cá, porque não vai dar tempo de sair, não vai dar tempo de fugir. Quem vier, com certeza vai ficar por aqui morto. Não tinha condição. A situação daquilo que iria acontecer, a situação da invasão de Tito, o comandante romano, vinha com a intenção clara de destruir tudo, acabar com qualquer situação que pudesse acontecer, que poderia depois surgir em cumprimento do que Cristo já tinha dito. Então, quando ele diz aqui, não chorem por mim, chorem por vocês e por vossos filhos, é porque não demoraria muito, em cerca de 35 a 40 anos depois, aquilo aconteceria sobre Jerusalém. Elas deviam sim chorar por si mesmas, pelos seus filhos, tá? Porque a situação que eles iam enfrentar seria bem difícil, seria das piores. Continuando, a gente tem ainda aqui o nosso segundo subtópico do tópico 2, fala acerca da crucificação. Lucas capítulo 23, versículo 33, diz assim, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Nós estávamos ali. Nós, às vezes, não atentamos tanto para isso, muitos de nós, mas nós estávamos ali também crucificados, no lugar, na cruz do meio, em Cristo. Aquele era o nosso lugar, mas Cristo tomou o nosso lugar, dentro do plano de salvação. Cristo toma o nosso lugar. Por isso digo mais uma vez da importância de entender o plano de salvação no seu passo a passo, para poder entender a importância da cruz, valorizar a cruz e ser grato a Cristo, ao Senhor, ao próprio Deus, que providenciou esse plano para que a gente pudesse ser restaurado a Ele. Do contrário, já estávamos perdidos, já estávamos no inferno, porque desde que o homem pecou, desde que Adão peca, nós já estamos separados de Deus. Já estávamos destinados ao inferno, destinados à perdição eterna, separados de Deus. Se Deus não traz de volta por meio do seu plano de salvação, estaríamos
destinados à perdição eterna. E quem é o seu plano de salvação? Cristo é o plano de salvação. A crucificação tinha que acontecer. Aquele sofrimento todo tinha que acontecer. Tudo estava predito pelos profetas em outros momentos anteriores na Bíblia. Então, tudo que aconteceu estava dentro do que deveria acontecer, dentro do plano de Deus. Nada foi excesso, nada foi de menos ou de mais, foi exatamente o que deveria acontecer, porque aquilo era a ação de Deus para me salvar, para me tirar da situação de perdido, de morto, de perdição eterna. Eu fiz aqui algumas observações na lição que considero bastante interessante para a gente, e algumas eu já até falei, mas é importante destacar isso, porque a gente pouco escuta sobre isso e às vezes escuta até de forma diferente. Mas eu vou voltar a repetir, Cristo se entregou, foi intenção dele morrer. Ele sempre dizia a caminho de Jerusalém, eu vou morrer, eu vou cair na mão dos homens, eu vou ser traído. E ele dizia tudo que iria acontecer, vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. E eles não entendiam muito bem aquilo, porque os discípulos não tinham ainda entendido exatamente sobre o reino de Deus. Eles só vão ter um entendimento mais amplo depois que Cristo ressuscita e, na verdade, depois que acontece a descida do Espírito Santo, depois que Jesus Cristo é elevado aos céus. A gente vai observando na leitura dos evangelhos que sempre tem uma dúvida, sempre tem uma falta de entendimento. Os discípulos não estão entendendo, e até o próprio escritor coloca, os discípulos não entendiam ainda acerca disso, não lembravam que ele iria ressuscitar, não tinham ainda entendido acerca do objetivo de Cristo aqui, eles estavam ainda sem entender muita coisa. E aqui eu quero lhe chamar para olhar um quadro que é bem interessante, mentalmente olhando esse quadro. Olhe o quadro da crucificação, não pensando no drama, não pensando no sofrimento, na dor, mas no amor por você. Leve isso para o seu aluno. Instigue ele a pensar na cruz, não no drama, não naquele filme que vê na Semana Santa, que passa na Semana Santa, na TV, em qualquer outro lugar. Não naquela apresentação de Natal que fala acerca da morte de Cristo, não. Mas vá pensar, olhe a situação, olhe o quadro da crucificação, pensando no amor de Deus, exatamente no amor de Deus por você. Em Cristo morrendo no seu lugar, no meu lugar. O seu aluno tem que ter essa percepção, esse entendimento, ser instigado para enxergar esse detalhe. Ele, o próprio Cristo, se fez maldito. Está lá em Gálatas, capítulo 13, versículo 13. Ele se fez maldito, ele era santo, ele deixou tudo aquilo, aquela sua glória, a sua condição de estar no céu, tá? E de Deus, ou digamos assim, olhando o Cristo humano, deixou aquela condição toda, abriu mão de toda aquela glória, para quê? Para se fazer maldito no meu lugar, no seu lugar, para quê? Para que tivéssemos vida. É assim que precisamos entender o sacrifício de Cristo. Ele está diretamente ligado, amarrado ao processo, ao plano de salvação. Outra coisa que é importante a gente perceber é que sempre que um sacrifício era feito, sempre que lá na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, sempre que um sacrifício era feito, aquele animal era morto no lugar de alguém, o seu sangue era aspergido ali no propiciatório, na tampa do propiciatório. Acontecia aquele ritual, aquela situação toda ali do holocausto, do sacrifício. Sempre que isso acontecia, Deus olhando aquele sacrifício que era feito a ele, para ele, Deus olha e enxerga ali naquele animal morto seu filho. Deus olha e enxerga naquela pessoa que está oferecendo o sacrifício, o ímpio, o pecador, o que tinha pecado, ele me enxerga lá. Sempre que ele olha aquele sangue ali em cima da tampa do propiciatório, ele enxerga o sangue de seu filho, o sangue de um inocente, no processo de resgate, do meu resgate, do seu resgate, do resgate do seu aluno. É assim que Deus via, era assim que Deus enxergava, era assim que Deus olhava, era assim que o próprio Cristo se via. Ele se via o cordeiro morto ali naquele sacrifício na antiga aliança. Ele sabia que isso iria acontecer com ele. Ele estava predito como aquele que iria passar por esse processo, e estava assim, ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Ele já estava reservado para isso. Indo mais adiante, nós podemos observar aqui no segundo subtópico, diz assim: os dois malfeitores, Lucas capítulo 23 e versículo 39.
diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha como a gente pode perceber que o mundo hoje está dividido. Cristo, na cruz do meio, dois malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Um diz assim: tu não és o Cristo? Sai daí, te salva dessa morte que está chegando e salva a gente também. Ele não estava preocupado com outra coisa, não, ele não tinha entendido nada, ele só queria sair de lá para voltar a praticar os mesmos erros que ele fazia, as mesmas infrações, as mesmas transgressões que ele fazia antes. O outro crucificado dizia assim: ele não tem culpa. Ei, tu é pecador tanto quanto eu, tu mereces o que está ocorrendo contigo tanto quanto eu, mas este que está aqui na cruz do meio, ele não tem culpa, ele é inocente. Assim, a gente pode observar a população dividida, as pessoas divididas. Umas atacam Jesus. Mesmo hoje, estou falando de hoje, 2023. Hoje as pessoas atacam, um grupo ataca Jesus. Outro grupo vamos dizer assim, defende Jesus, fala acerca da situação dos outros, de quem está atacando, e diz que Jesus é inocente, diz que Jesus é o Filho de Deus, admite que Jesus é Filho de Deus, deixa claramente expresso isso. Assim o mundo está dividido hoje. Dois grupos, e cada um defendendo um lado. Um lado é incredulidade em um lado de Jesus. Numa cruz tem incredulidade, na outra cruz tem arrependimento. De um lado tem gente incrédula atacando, do outro lado tem gente arrependida, entendendo, sendo grata a Deus e sabendo que Jesus Cristo morreu no próprio lugar e querendo dizer: olha, ainda tem jeito para ti ainda que está atacando, tu incrédulo, ainda tem jeito para ti, vem para cá, para esse lado, vem para cá, porque ele também morreu por ti. E assim que as coisas estão hoje, divididas, separadas, dois lados, assim está a humanidade. Uns desprezam, outros aceitam. E uns desprezam, desprezando mesmo, digamos assim. Outros aceitam, mas não aceitando. Tem muita gente dentro da igreja que diz que aceitou, que diz que é crente, mas não é. Não é. Muita gente está ciente que não é, mas prefere manter a fachada. Muita gente não percebeu que não é ainda claramente. Vez por outra tem um insight assim, um estalo que leva ele a perceber, mas ele está muito adormecido ali dentro. E tem outros que brigam, batalha diária para se manter fiéis ao Senhor. Como dá trabalho essa batalha diária. Se nós não estivermos firmados e estruturados em Deus, nós seremos levados também para o lado dos que estão amortecidos, adormecidos, daqueles que até sabem que estão errados, mas continuam ali. Temos que ter muito cuidado para que nós tenhamos condição de vencer essa batalha diária. É uma batalha diária. Ser crente, optar por Jesus, entender o sacrifício de Cristo na cruz, entender o plano de salvação e mesmo assim abraçar Cristo, optar por Cristo, dizer eu quero Deus, é uma batalha diária, é literalmente batalha diária. Tem dia que a sua batalha ela é menos intensa, parece que nem está sob ataque, mas os inimigos estão à espreita, o inimigo está à espreita ali, o clima de tensão está instalado, você sabe que a qualquer momento você pode ser atacado. Outros dias a batalha está renhida, fechada, travada, que parece que você pensa que vai até perecer, que não tem condição dessa, eu não escapo, mas escapa porque Cristo está conosco. E se a gente voltar-se para Cristo, a cada dia se revestindo, abrindo mão, tomando as armaduras de Deus, tomando para nós as armaduras de Deus, e esse tomar a armadura de Deus pede de nós que não dá para colocar a armadura de Deus em cima das coisas do mundo, não dá. Abraão, eu digo para mim, não dá para te colocar, Abraão, a armadura de Deus em cima das coisas do mundo. Tu tem que tirar as coisas do mundo para colocar a armadura de Deus. Tu tem que tirar da tua cabeça o que está do mundo, o que está cobrindo a tua cabeça com as coisas do mundo, para poder colocar o capacete das armaduras de Deus. Tu tem que tirar a couraça da injustiça para colocar a couraça da justiça. Tu tem que calçar os teus pés, tirar dos teus pés as sandálias do mundo que te levam para os caminhos que tu não deve ir e colocar nos teus pés a palavra, o evangelho que te leva a anunciar boas novas, a preparação do evangelho da paz, esse evangelho que traz paz. Tu calçado, Abraão, nestas sandálias tu vai
provocar paz. Tu vai ter paz e vai provocar paz por onde tu passar. Tu tem que largar o escudo das outras coisas do mundo, das heresias do mundo, das coisas que o mundo coloca aí, e com as quais tu combate as coisas de Deus, que te defende das coisas de Deus, e trocar esse escudo pelo escudo da fé. Então larga fora o escudo da incredulidade, da falta de fé, e agora pega o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Para quê? Para se defender, para que os dardos inflamados com fogo, as flechas com fogo do maligno, elas batam no escudo e apaguem, porque tu vai te defender. Isso, mas para colocar um tem que tirar o outro. Não dá para colocar a armadura de Deus em cima da armadura do mundo. Não dá. Dos trapos do mundo. Não dá. Indo para o nosso terceiro tópico, nós vamos falar sobre o Filho do Homem nos salvou. O Filho do Homem nos salvou. O nosso primeiro subtópico vai tratar sobre: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46. O texto diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. Aqui é literalmente a morte de Cristo. É o fim. Aqui é o que acontece às 3 horas da tarde, do que se chama de Semana Santa, né? De Sexta-feira Santa, tradicionalmente. Aqui é o cumprimento do plano de salvação. Ele diz: está consumado. Senhor, está feito. Sabe aquele cálice que eu disse, se possível, passa de mim esse cálice? Pois é, bebi. Estava amargo, estava ruim, foi dolorido beber aquele cálice. Ele via rasgando por dentro, queimando, o amargor era intenso, que antecipadamente eu cheguei a suar sangue. Mas agora, Pai, está consumado. Eles estão aí com a salvação para eles. Eu fiz o que deveria ter sido feito. Eu fiz o que vim para fazer. Aquele cordeiro morto desde a fundação do mundo cumpriu o que deveria cumprir. Aquilo que Judas fez para que eu morresse, que estava previsto na palavra de Deus, lá pelos profetas, aconteceu, cumpriu-se. Está consumado, está feito. Fiz o serviço, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele, o Cristo homem, morre, cumpre o plano de salvação. O seu pecado, o meu pecado, matou Jesus. Foi por isso que ele morreu. Isso matou ele. Não foi exatamente a lança furando no seu lado, não foi os pregos exatamente que o mataram. Isso foi consequência de ele ser crucificado. Mas o que o levou ele à cruz foram os meus pecados. Foram os seus pecados, professor. Foram os pecados do seu aluno, diga isso para ele. Para eles. Foram os pecados dos seus alunos que o levaram à cruz, que levaram Cristo à cruz. Então o meu pecado matou Jesus. Ele morreu porque eu o levei à cruz. Tudo fazia parte do plano de Deus para me livrar do inferno, para me livrar da separação definitiva dele. Tudo era plano de Deus. Jesus nascer em uma estrebaria era plano de Deus. Jesus passar pelo que passou nesses 3 anos de ministério era plano de Deus. Jesus ir a Jerusalém, tanto que quando ele está lá na transfiguração, Moisés, o rosto resplandece e lá aparecem 2 personagens, Moisés e Elias. Lá em Lucas vai dizer, Lucas capítulo 9, vai dizer que o que Moisés e Elias conversavam com Cristo. O texto vai dizer lá, vai dizer que Moisés e Elias, se eu não me engano, é versículo 31, vai dizer que Moisés e Elias conversavam com Cristo acerca do caminho do Calvário, acerca da crucificação. Com base nisso aí também, a gente pode observar que o que Cristo viveu foi simplesmente cumprir o plano de Deus para me salvar. Por quê? Porque Deus amou o mundo, Deus amou Abraão, Deus amou você, Deus amou os seus alunos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é muito profundo, tão profundo que poucas pessoas conseguem descer nele, porque ele é profundo demais, chega a ter uma certa dificuldade até de explicar, de tão profundo que ele é, de tão extraordinário que é. O nosso próximo ponto agora é o segundo subtópico, que vai tratar acerca de este homem era justo, Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 47. Diz assim: vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. A gente pode observar aqui
que o próprio Cristo, ele bebeu o cálice da ira de Deus, que era para mim, que era para os seus alunos, que era para você também, professor. Ele bebeu o cálice da ira de Deus por nós. Jesus, aquele que era 100% homem, bebeu esse cálice para poder levar os nossos pecados e morrer. Por isso ele era 100% homem, porque ele tinha que morrer. Homens, seres humanos, seres mortais, morrem. Mas ele era também 100% Deus, porque ele tinha que voltar ao céu, ele tinha que vencer a morte. O homem, simplesmente homem, não vence a morte. Simplesmente homem, ele é mortal, mas na condição do seu atributo divino, porque ele também era Deus, ele tem condição de vencer a morte. E quando se fala em vencer a morte, nós estamos falando em vencer a morte principalmente no sentido espiritual, porque o salário do pecado é a morte. O homem tinha pecado, o homem pecou, se distanciou de Deus lá no Éden, e agora ele era escravo do pecado. Ele era escravo do pecado. E eu costumo dizer assim, imagina duas fazendas. Tem o nome de uma fazenda, eu costumo chamar de a Fazenda Perdição. A Fazenda Perdição, o dono dela, o nome do fazendeiro, o dono dela é pecado. Lá na Fazenda Perdição tem um monte de gente trabalhando. Essas pessoas um dia, elas foram, elas acabaram indo parar lá pelas suas práticas. Mas eram pessoas que antes, em outro tempo, lá no tempo de Adão, digamos assim, eles eram pessoas boas, pessoas limpas, pessoas que estavam em condição, tinham contato com Deus. Mas, pelas suas práticas, eles foram a parar na Fazenda Perdição. Eles eram agora propriedade do fazendeiro chamado pecado e trabalhavam na Fazenda Perdição. E sabe qual é o salário que esse fazendeiro pagava para eles? Paga para eles? É a morte. Eles trabalhavam, faziam toda a vontade do fazendeiro por toda a vida e no final, o que eles recebiam? A morte. Mas Deus passa por lá. Deus é outro fazendeiro. O nome da fazenda de Deus é a Fazenda da Salvação. Esses nomes sou eu que dou para facilitar o entendimento, tá? Isso daqui não é versículo bíblico, não. E aí, o dono da Fazenda da Salvação, Deus, passa por lá, vê aquele povo ali, reconhece aqueles que estão ali. Eu os conheço, eu conheço os pais deles. Eu tinha uma relação muito boa com os pais deles. O nome do pai dele era Adão, a mãe era Eva. Eu conhecia muito eles e conversava muito com eles. Eles eram muito próximos de mim. Nós tínhamos uma relação muito boa. E Deus sente o dono da Fazenda da Salvação, Deus sente uma profunda misericórdia por aquelas pessoas que estão na Fazenda Perdição, que somos nós. Mas ele não para simplesmente na misericórdia, não. Ele passa e volta depois com um plano. Ele sabe que eu não mereço, porque ele sabe por que eu fui parar ali. Ele sabe que os meus pais, as minhas origens se rebelaram contra Deus, bateram de frente com Deus, e eu seguia a linha dos meus pais, fazia tudo contra Deus. Eu vivia exatamente como diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 21, 20 ao 32. Era assim que eu vivia, batia de frente com Deus mesmo. Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia de mim, me vendo na situação em que estava na Fazenda da Perdição, sabia que eu ia morrer ali. Ele volta com um plano. O plano dele é o plano de salvação. Qual é o preço que fazendeiro, dono da fazenda, perdição, pecado, qual é o preço que tu quer por eles? Qual o preço? Ele sabia o preço. O preço já tinha sido estipulado antes, lá na Nova Aliança, era um preço de sangue. Para que eu saísse de lá, um sangue inocente tinha que ser colocado lá. Ele paga o preço. Quando ele coloca Jesus, quando Jesus Cristo se dispõe a morrer no meu lugar, o nome disso é graça. É um favor, a grosso modo, é um favor que ele está fazendo a quem não merece. O nome disso é graça. É muito mais que misericórdia. E aí o próprio centurião diz, quando Cristo morre, aqueles efeitos acontecem na natureza, ele vai dizer, olha, eu nunca vi um negócio desse. Estou aqui há muito tempo, já crucifiquei muita gente, até outros que se diziam Cristo por aí. Mas eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi. Realmente este homem era justo. Este homem é o Filho de Deus. Realmente ele é justo. E o nosso último subtópico, que é o sepultamento de Jesus. Lucas 23, 53. Diz assim: e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado.
Quem fez isso? José de Arimateia. O discípulo, e aqui eu vou chamar José de Arimateia de discípulo, para facilitar o nosso entendimento. E onde eu quero chegar. O discípulo aqui, José de Arimateia, corre risco. Ele era influente na sociedade, no meio religioso, mas ele sabia que ele era minoria. E se ele fosse bater de frente, a coisa podia ficar difícil para ele. Ele não tinha força suficiente. Ele não entendia que tinha força suficiente para isso. Então, ele ficava ali, como que esperando o melhor momento para fazer o que ele achava que era correto. E quando Cristo está morto, pendurado na cruz, e iria começar o período em que não podia ficar ninguém, não podia, o período do sábado, que os judeus não podiam fazer determinadas coisas. Ele pede o corpo de Cristo é baixado da cruz e ele faz um tratamento específico naquele corpo para enterrar, para guardar, pôr num sepulcro que não foi uma vala comum, um sepulcro dos melhores. Olha o risco que ele corre fazendo isso. Ele vai lá com Pilatos, pede o corpo de Jesus. Ele corria risco de alguém ver isso ou isso ser comentado. De que lado tu estás, mestre religioso? De que lado tu estás? O discípulo corre risco. Às vezes, eu não quero correr o risco. Às vezes, você não quer correr o risco. Mas quando a gente compreende a cruz de Cristo, dentro do que podemos compreender das nossas limitações, a gente é grato e a gente entende que vale a pena correr riscos. Ele corre o risco, o discípulo corre o risco, ele se decide, ele era membro do Sinédrio, ele não concordava com o processo do jeito que foi, aconteceu, possivelmente ele nem estava naquela votação, porque foi feita às escondidas. Ele era alguém que esperava o reino de Deus. A gente pode observar isso nos versículos 50 e 51 de Lucas. Ele esperava o reino de Deus. Ele tinha uma convicção de alguma coisa acerca do reino de Deus. Ele esperava isso. Ele lia a Bíblia, ele era conhecedor da Bíblia dele, da Torá, das profecias. Ele conhecia isso aí. E ele corria o risco na sua posição social, na sua reputação. De várias formas ele corria risco. Até que ponto eu corro o risco por Cristo? Até que ponto, você pergunta ao seu aluno, até que ponto ele corre riscos por Cristo? O risco que eu corro por Cristo é proporcional ao entendimento que eu tenho da cruz. O risco que eu corro por Cristo é proporcional ao entendimento que eu tenho da cruz. Se eu tenho um bom entendimento firme e estruturado acerca do que foi a cruz, do que ela representa realmente, esse é o tamanho do risco que eu corro, que eu posso correr pelo reino de Deus, para manter firme a minha posição de cristão, autêntico, verdadeiro. Mesmo às vezes a coisa balançando ali, que o vento está forte, mas eu brigo para manter a minha condição de fiel ao Senhor. A nossa aplicação pessoal traz o seguinte: todos os dias nossa vida deve ser um sinal de que o sacrifício de Jesus nos libertou da condenação. A vida cristã tem que ser vivida todo dia, sempre, todo dia, sempre. Eu falei anteriormente que a vida cristã é uma eterna batalha. Eterna no que diz respeito à nossa vida aqui, enquanto estivermos aqui. Vamos tirar o eterno. É uma constante batalha, enquanto estivermos aqui. Porque no nosso processo de santificação, nós vamos lutar todo dia, para estarmos santificados, para amarmos o Senhor, para seguirmos o Senhor, para fazer a vontade do Senhor, mas tem sempre uma força contrária nos chamando para não fazer. O velho homem, ele não está morto. Quando o texto diz lá em Romanos que o velho homem está crucificado, entenda, ele está dominado, ele não está morto, literalmente morto, exterminado. Não. Ele está dominado, mas ele está vivo. E ele me conhece, ele andou comigo
nos meus 50, ele anda comigo nos meus 50 anos de vida, está aqui dentro. A natureza pecaminosa, ela não deixa de existir, está aqui. É por isso que a gente briga para ser crente. Se não existisse natureza pecaminosa, se o velho homem tivesse morrido, literalmente morrido, sido exterminado, nós não teríamos natureza pecaminosa. Nós não tínhamos essa briga que temos com a carne. Não teríamos inimigos. Mas provando que ele não está morto, está apenas dominado. Esse é o sentido do texto lá em Romanos, dominado. Então ele está vivo. E ele quer nos convencer, porque ele sabe o nosso ponto fraco, ele sabe do que a gente gosta, ele sabe as nossas preferências, ou a preferência nossa como seres humanos, e ele sabe o caminho para nos atrair para a queda. E a gente também conhece ele, porque éramos parceiros. Hoje não somos mais parceiros. Eu estou seguindo a analogia que eu falei, não mais na fazenda da perdição, trabalhando para o pecado, tendo como salário a morte, mas estou na fazenda da salvação. O dono da fazenda, o fazendeiro, é Deus, e ele me paga com vida eterna. É diferente, é diferente. Eu continuo servo. Aqui eu era servo, mas sabia que ia morrer. Aqui eu continuo servo. Isso aqui para muita gente dá um nó, mas eu continuo servo. Mas agora eu quero ser servo. Eu quero ser servo, porque as condições nas quais eu vivo aqui são diferentes das condições daqui. Aqui eu tinha muitas, como no povo do Egito, tinha muitas cebolas para comer, e às vezes bate a saudade da cebola para muita gente, das cebolas do Egito para muita gente. Mas aqui eu tenho pão da vida, saudável, diário, e tenho salvação. Então, irmãos, que esta pré-aula tenha sido importante para você, foi para mim, e que atenda às necessidades dos seus alunos, espero eu, e que lhe ajude na sua aula. Mas não deixe de ler todo o capítulo 23 de Lucas, todos os capítulos que tratam, que explicam esse conteúdo. Se possível, leia um capítulo antes, leia o capítulo da frente, para você se cercar de todas as facilidades para entender o texto. E sempre lembrando, considere o seu aluno o seu principal foco, o seu principal alvo de aprendizagem. Ele é a razão de você estar lá. O aluno não está lá por causa de você, não, mas você está lá por causa do aluno. Então trabalhe para oferecer o melhor para ele. Busque, pesquise, estude, tire dúvidas para você oferecer o melhor para o seu aluno. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos escutam, que nos assistem, e aguardamos você na nossa próxima pré-aula, vocês de todo o Brasil. Muito obrigado.